Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. How? Esse é a Universidade Bots, melhor curso online de treinador de bots, credenciado pelo MEC, certificado pela Organização Brasileira de Bots. How? Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise Prepper-Coik contra... contra o Patrício Pitbull. Foi uma luta interessante, na minha opinião. Eu vou colocar em qualidade máxima. Poxa, eu acho que eu já tinha mostrado em que momento essa luta foi gravada, provavelmente. Então vou pra análise. Eu não quero nem falar muito em cima, tô querendo gravar outras coisas. É chato que eu não tô 100% legal pra essa luta, que era uma luta que eu queria fazer bastante no canal, mas tudo bem. Cara, tu vê Patrício bem normal, uma base bem sólida, bem aberta. Aqui o crack bem abaixado, frente e trás, movendo as mãos, procurando uma oportunidade, tentando fazer alguma coisa. Tu vê uma movidazinha de cabeça, fintando. O ruim, o cara não tá reagindo muito à finta, tá se defendendo legal. Isso complica. Patrício é muito perigoso na porrada. E o Kreber tá ciente. O Kreber não é que esteja inquieto, mas ele não pode ficar dando muito mole. Tu vê, aqui é legal. Da velocidade original. Tu vê, né, nesse joguinho de olhar, Patrício traz a perna um pouquinho para trás. Não, queria um pouquinho antes. Ponto 3. Talvez seja legal. Tu vê, Kleber moveu um tiquinho a perna, o cara já moveu para trás, achou que podia vir chute, o que realmente podia. O bicho ficou cronometrado com o Patrício comprometido. O que tá acontecendo? Chute baixo na perna. Deixou bem externalizado. Foi com a mão. Aí o Kreber também soltou a mão, só que sem muita precisão. Tá se movendo, tá esperando avanço. Aí o que acontece? Chute na perna. Patrício quer munhecar de porrada. Aí trouxe, levantou a perna. Isso aí podia ter sido um chute na perna. Aí pensou, talvez seja um chute na cara, mas aí foi no rosto, que é bom pra afastar. E aí tu vê, teve chute, Patrício tá querendo ir pra frente. Kreber tá tentando encaixar um enquanto o cara vem sedento, que não é tão fácil assim. Olha, Kreber tem nível de trocação boa. Ainda mais pro bebê pra fazer isso, mas cara, não tem esse baixo nível comparado a ele. Na verdade, na trocação tem um nível até superior, então é muito complicado. E eu achei bem interessante, bem bonito o movimento da perna dele. Tu vê, sobe bastante a perna, usa o quadril enquanto tá girando a perna, depois estende. Bem lá kickboxer, porque normalmente o lutador, o que acontece, é bem interessante que eu por muito tempo no canal, eu chamei a atenção pra olhar o chute, o movimento da ida. Por quê? Porque na verdade o movimento da ida, isso eu nunca quis externalizar. O movimento da ida são muito similares. Entre todas as lutas, a maioria dos lutadores chutam de forma extremamente similar.
Mas eu queria chamar atenção para os micro detalhes, então, pra gente aprender como para diferenciar. Mas a volta e como tu executa que mora a diferença. A gente não vê o Crab todo, como se diz, todo duro. Tu vê, estendeu bem a perna, teve giro de quadril, o braço podia ter colocado bem para trás para colocar força. Na verdade, não foi um golpe com força, foi um golpe de vacilo, contato. Esse giro assim, não tão grande, tu vê que as costas não estão com os músculos todos rígidos, mostra que foi um chute um tanto relaxado. Volta. É quase o mesmo movimento para voltar. Cara, essa tentativa de... esperta. Eu vou ser sincero, incrivelmente inesperado. Se eu fosse oponente maluco, eu ia pro chão sem nem entender nada. Tu vê, se abaixou pensando, o cara tá fugindo do soco reto, o que pode ser legítimo, tentou ir com a outra mão, pensar numa resposta, ou cruzar, tanto tu vê que o Patrício se fechou, mas na verdade ele fez isso enquanto tava abaixando, o braço não continuou naquela altura. Ele foi se movendo para frente, estendendo o braço para frente e descendo. Bateu o ombro no quadril, conseguiu um double leg. Então tu vê que fez contato com o chão, tá com o joelho no chão. Tá tentando levantar, só que aí Patrício se projetou, inclinou para frente, aí tá fazendo peso, já não tá favorecendo. Mas aí Kleber, de forma bem inteligente, trouxe para baixo. Tá tentando pegar a perna. Detalhe. Pegou aqui no braço, a mão esquerda que tá nas costas está puxando. Foi muito repentino, provavelmente ele também pegou aqui ele moveu a perna direita em direção ao pé, tirou os dois pés do Patrício do chão. O cara tá tentando levantar, pegou-lhe a perna, tá tentando pegar as duas, tá levantando, só que aí o cara já saiu. Voltou ao normal. Muito agito e voltou. O Patrício tá tentando resolver no soco, o que é bom, ele bem estabilizado, resolve bem no soco. Kleber tá tentando aproveitar a vantagem de altura. Estatura alcança também. Não tão de altura, de alcance. Aqui é interessante, tu vê. Mirou em cima, vai começar a trabalhar embaixo. Cara, aqui, de verdade, poderia ser um puta golpe do Kleber. Por que você diz isso, viciado em luta? Está aqui, ó. Vem que a câmera lenta mostra. Tu vê aqui, tá indo pra frente, a mão voltou, tá indo pra trás. Kleber tá levantando o joelho pra executar um chute. Cara, aqui, se ele só fosse a perna reta, mas ele teria acertado tão feio o nariz do Pitbull. Cara, eu acho que esses foram um dos momentos mais chaves. Coisa que ele poderia tentar fazer com que o cara tentasse trabalhar soco no corpo e ele tentar uma joelhada. Cara, se ele tivesse treinado pra vir uma joelhada nesse momento, eu vou ser sincero, Patrício teria se metido numa enrascada. Porque ele tava indo de encontro ao joelho do cara. Ele mesmo se abaixando, ia ser um counter de joelhada, bem na face, ainda mais nessa postura baixa. Ele teria até algum pouco de estabilidade para receber, mas a postura não seria das melhores, não seria uma postura que absorveria muito, não conseguiria dissipar. Ainda mais ele vindo de encontro, um pouco rígido, né? Provavelmente,
que acontece? Anatomicamente existe um jogo de oposição de contração e relaxamento muscular. O que acontece? Ele trabalhando com força, essa parte frontal, é o que acontece. Existem duas possibilidades. A pessoa que faz o golpe extremamente relaxado por puro contato, essa parte é relaxada e a pessoa está com a outra parte rígida para receber o golpe, ou a pessoa está com a parte de golpear muito rígida e a outra parte desatenta. Normalmente quando foca muito na pancada, você pode sofrer dessa desatenção. É que acontece, a parte que receberia esse lado do corpo poderia esperar certa resistência, mas a parte que seria de trás nem tanto. Então o que pode se esperar? Ele não moveria tanto, mas ele teria recebido muito, porque o que acontece, o rígido você absorve, o relaxado, como se tivesse molenga, você dissipa. Você não se move tanto, você pode não causar tanto desequilíbrio recebendo de forma rígida. Só que o absorver dói. Só que ele escolheu um chute, foi um ótimo chute, fez um encaixe muito próximo, mas putz grila. Chute baixo, o cara tá avançando. Ele tá tentando chute frontal. Aí tu vê, o levantar do joelho do Krebs é quase a altura do ombro do Patrício. O chute do Krebs é muito soltinho, cara, muito alto. Parece uma pesada na cara, não custa. Krebs fintando uma ideia de um golpe frontal, um golpe ao avançar. Então o Patrício tentaria um contragolpe. Nesse momento ele deve estar cogitando um contragolpe vindo de encontro. Tu vê Patrício pensando que é chute, jogou a palma para fora. Se viesse um chute teria espalmado para fora. Os dois tentando. Aqui é interessante, ótimo jogo de frente e trás. Tá chamando a atenção de onde pode ir. O primeiro só fez contato, o golpe bom foi o direto. Patrício colocando o Krebs pro corner. O Krebs tentou contra-golpear, tá tentando chutar. O que acontece? Ele de uma posição baixa, eu digo Patrício, na porrada de punho, maluco, aqui seria extremamente perigoso. Por quê? O Patrício tá muito estabilizado, tá numa postura mais baixa. Quando ele socar avançando, vai ter muita alavancagem, vai ser golpes bem poderosos, ainda mais que tem essa ideia da estabilidade. Você fala da estabilidade, mas o cara tá golpeando, avançando. Olha, a base, ao gerar o golpe, tava muito estável. É estável. Ele fazer um avanço enquanto golpeia, depois de fazer uma base muito rígida, muito estável, fazer um golpe muito estabilizado, não tira a estabilidade. Perde, na verdade, um tiquinhozinho, mas levando em conta a natureza do movimento, pode falar que é um golpe melhor. O que não tem estabilidade, a instabilidade total, tu fica saltando para trás enquanto golpeia. Você mal toca no chão, já tá golpeando. Você golpeou, já dá um salto para trás. O que acontece? Krebs tá nas cordas e tá numa postura muito defensiva. Ele pode até receber o golpe bem, só que ele tem que ser muito cauteloso. Ele pode receber muito bem. Se ele tentar agir diferente, ele tentar responder, ele já não vai ter tanta facilidade para. Ele já vai absorver a porrada, ele vai levar a porrada. Ele não vai dissipar, o que nesse momento favorece.
Ele tá, como de certa forma, ele tá fugindo de levar um encaixado. Aqui ele sairia das cordas, poderia trazer perigo, tentando isso. Só que, tipo, perigo, né? Aí ele vai levar um bem encaixado. O que eu falei do perigo antes, o mesmo bem encaixado que ele poderia ter metido no nariz do Patrício com a joelhada, ele pode receber um proporcional em soco. Chute baixo. Uma tentativa de avançar do Patrício. O direto bateu. Tu viu, o primeiro golpe dele não tem muito perigo. Aqui ficou muito telegrafado, ficou muito perceptível a tentativa de queda. Se ele tentasse golpear, fosse avançar mais um pouquinho, depois guedar, mas ele de certo modo, vocês podem perceber aqui, ó, metade da velocidade. Ele mal começou a avançar, já começou a se abaixar e lascou. Aí, quando ele avançou e estava muito próximo das pernas, foi o Patrício pular para trás, empurrar e deixar o Kleber no chão. Kleber tirando o Patrício. De verdade mesmo, o Kleber era uma luta um pouco dicotômica demais. Kleber muito jiu-jiteiro, sinistro. Patrício muito perigoso na trocação. De verdade, pro Patrício vencer era continuar o que ele ia fazer, ele ia vencer por pontos. Eu vou ser sincero, no chão acho que era muito perigoso, porque ele estava na ofensiva, não precisaria tentar fazer uma queda, ainda mais em ringue. Ele não deve estar tão acostumado com ringue de corda. Ia ser muito esforço, muito perigo para um cara que está verdadeiramente acostumado a isso. Tinha risco de finalização, mas, cara, Kleber tinha que estar mais confiante na trocação. Trocar melhor para impor sua queda se ele quisesse vencer por essa via. A única chance que ele tinha na trocação é ficar estabilizado, esperar uma vinda do Patrício e tentar mais pegar mais um com encaixe bem bruto. Bem bruto. Aqui é interessante. Ele foi pra fora. Tu pensa que foi um cruzado, na verdade foi pra pegar. Eu acho que na realidade ele tentou meter um cruzado, mas viu que não foi. Aí tu vê. Bem interessante. Pegou a nuca. Tá tentando pegar o braço pra impedir, que o cara atrapalhou muito. Até certo ponto atrapalhou, mas ele queria controlar o braço e fazer com que o Patrício se inclinasse muito pra fora. Ele não conseguiu tanta inclinação. E o que acontece? O Patrício, o pé dele tava aqui, ele conseguiu ficar aqui. Não conseguiu tirar essa perna tanto assim do chão. Ele tinha que tirar, matar o equilíbrio de uma perna e tirar a força dessa para o cara cair e também ele jogar para fora. Ele não conseguiu completamente nenhuma das três. Aí o que acontece? A posição favorecia muito bem o Patrício. Ele estava relativamente bem equilibrado, bem estabilizado. Temos que lembrar que ele é um lutador mais baixo sendo de equilíbrio mais baixo, sendo de equilíbrio mais baixo, mais difícil de quedar, mais difícil de manipular o equilíbrio. Aí tu vê Patrício sem estabilidade nenhuma, se empurrar para trás vai, o cara aproveitou a posição, jogou. Eu vou ser sincero, o grande mérito dessa situação toda o Kleber foi um pouco afoito. Eu não acho, quer dizer, eu também não sou um especialista em projeção. A pessoa fala, ai, Vicente Luta já fez judô. Sim, 16 anos atrás. Tu lembra alguma coisa? Não. Eu cheguei à faixa azul, nem cheguei a aprender nada da faixa azul. Eu vou ser sincero, se eu tivesse chegado a preta, eu não saberia muito não.
Comparado à aptidão que eu desenvolvi com a trocação, putz grila, talvez hoje em dia. Mas eu, dentro do que eu consigo perceber, foi um momento muito cedo, não favorecia, estava muito atento. Kleber não conseguiu forçar tanto. O Patrício teve mérito de estar bem equilibrado. O derrubar dele era muito fácil. Eu vou ser sincero, eu mesmo tenho que uns tamanho 2025, eu acho que foi 2022 ou 2023, eu acho 2023. Um dos meus mentores, numa brincadeirazinha, numa luvinha sem luva, que acabou que eu fiquei com a perna, a canela roxa por um mês. O cara tentou me derrubar, meteu uma dessas quedas e não funcionou. No final das contas, fui eu que levei pro chão. É muito sobre manipular o som de equilíbrio do adversário. O adversário mais alto, ele tem um pouco de dificuldade, são de brutalidade, e tiver muita pegada para tirar o cara do lugar, desestabilizar, lascou. A situação estava bem desfavorável pro Kleber. Se deixasse o cara circular primeiro, ele cairia para fora, mas não vou entrar nesse mérito. Ele daria as costas, daria a nuca. Tá fazendo guarda, tá chamando pra guarda. O que, vamos ser sinceros, Patrício, ainda mais um lutador esperto como Patrício, não vai meter uma burrice dessas. Eu vou ser sincero, é chato que essa situação de fazer essa guarda foi muito cansativo em outros momentos do combate. Porque o Patrício estava muito confortável em ganhar nos pontos. O Kleber ia ser meio difícil levantar. A situação sempre fica a mesma. Kleber tentando encaixar um bom golpe, mas vamos ser sinceros, não tem como baixar um golpe bom. Ele pode fazer um bom golpe com um bom contato, mas um golpe só buscando contato. Um bom golpe que a gente está pensando aqui vai ser um golpe com um bom impacto, com bastante resultado. Isso aqui, ele precisa ter comprometimento no golpe. Você fazer um golpe para tocar uma diferença. Vai ser diferente o conceito de um golpe para contato e um golpe para impacto, para machucar. Só pela descrição já dá para entender. Acusou malandragem. Cara, aqui foi interessante. O Kleber conseguiu afastar ele um pouco. Empurrão assim. Kleber tá avançando com a mão pra frente. Tu vê um pouco estranha a forma como o Patrício foi pra trás, mas tudo bem. Importante que não saiu nocauteado, não vão entrar muito no mérito, foi surpreendente. E putz, grila, gostei desse chutão do Kleber. Ai! Queria ter pego no timing certo. Pô! Bela Muay Thai, começou a girar. Pô! Saladão na perna, filho. MMA é isso, filho. Tá buscando. Tá numa tentativa de golpe muito largo. De vez em quando tá lançando um chute. Eu acho bem interessante. Eu vou ser sincero, é que seria muito perigoso porque seria muito fácil derrubar. Mas nesse momento eu acho que é até interessante esse mesmo golpe, só que chuta mais alto. Mão rápida e forte do Patrício. Pei.
Ainda são espertos. Não chegou a acertar a virilha. É uma coisa interessante. É que muito próximo, tu sente como se fosse um golpe. Tu toca muito próximo, tu sente a região. Chuta próximo no joelho, tu vai sentir o joelho também. Tentou um soco no rosto, mas pegou no peito. Pei. Tá tentando derrubar, só cara, o cara puxou ele pra corda e não tem espaço. Aqui foi interessante. Aproximou. Tá trazendo o cara pra trás. Tentou tirar o pé. Só que acontece. Ele tirou. O Krabby tirou o pé da frente. Ainda mais que nesse desequilíbrio. Aí ficou bem perto da frente mesmo. Meteu-lhe uma boa joelhada. Tá tentando dar umas cotoveladas. Aqui o Patrício aproveitando do comprometimento do Krabby em questão de equilíbrio. O cara perdeu muito buscando esses golpes. Só que a posição era horrível. O cara tentou jogar no corner. Não tinha como funcionar. Bom contato. Pei. Maluco, é 5 minutos que não acaba. É o que? Virou Pride 25 minutos direto? Eita. Não, aqui foi ouro, filho. Cara, aqui ele conseguiu tudo que ele queria. Ele tirou muito o pé. Impulsionou muito o cara pra aqui. Não conseguiu tirar tanto a perna. Cara, se tirasse tanto a perna, o maluco teria girado muito mais feio. Conseguiu. Cara, só ficou pendurado na perna só. Totalmente inclinado pra frente. Puxou, essa perna vai junto. Maluco, eles caíram muito feio. O giro foi muito potente. A projeção foi muito boa. O Krabby estatelou a fuça no chão com o ombro esquerdo. E o Patrício girou, capotou, caiu por cima do braço direito. Aí o que acontece? Nisso daí era meio que o Krabby caiu por cima. Aí o cara pensou, cara, isso daqui não tá bom não. Patrício tentou levantar. Tu vê que o Krabby ficou com a mão na cabeça pra afastar. Os dois avançaram desesperados. Krabby avançou, mas munhecando diretão. Cara, isso foi muito bonito. Acertou uns bons 2 socos. Krabby com os braços muito distantes. Tá metendo louco. O Krabby tá ficando muito... Tem uns momentos de home punch que o Krabby empolga até demais. Que porcaria de comercial é esse, maluco? Pei. Não vale a pena ver de novo, filho. Ah, eu queria outro ângulo. Cara, o Krabby mal fez contato, já tava levantando. É muito dinamismo. Impasse. Ou Krabby não tá se deixando muito ir para as cordas como eu tava na última.
é bem interessante por parte do Patrício ele ficar nessa postura. É bem karateca, de mão no corpo, mão frontal, que como não é uma pessoa que fica fazendo tanto jogo tão bem de frente e trás, então tu pode esperar. Ou realmente ele vai tentar um golpe frontal avançando muito bem, ou o cara só tá ali se preparando para vir com um golpe com o lado da mão e perna de trás. Pode ser tanto uma ofensiva junto com uma defensiva, a mão da frente, com proposta ofensiva, a outra defensiva, como ele pode estar ali só fazendo o cara ficar lerda e preparando a mão. Bom chute. É muito complicado. Patrício vê que tá tendo muito êxito no impressionar. São lutadores do mesmo nível. Só que qual é a diferença? São lutadores do mesmo nível, em nível puro. Não quer dizer que eles são do mesmo. Eles têm as mesmo jeito de lutar, mesmas qualidades, mesmas vantagens e desvantagens. O que na teoria seria um corpo bom para ser um trocador, por parte do Crabbe, é um corpo bom para. O desenvolvido é a habilidade para submissão. Não falando que o Patrício não seja um bom lutador de submissão, mas o perigo dele é na trocação. Tá buscando, só que eu não quero entrar muito no mérito dos golpes do Kleber, não. Pra esse momento é válido. Ele poderia ter executado melhor, mas gente, é o de menos. Para um momento é válido, a ideia, os movimentos mesmo aplicados. E eu quero indicar o perigo, as nuances, porque não parece, mas é altíssimo nível essa luta. Muito bom nível. P. Patrício está colocando muito perigo. Cara, a diferença. O pessoal do Facebook falava. Eu já tinha visto Patrício lutar. Eu tô lembrando de alguns anos atrás. Eu já tinha visto Patrício lutar. Eu não tinha visto Patrick. O pessoal falava que a diferença entre eles era. Tinha uma diferença de qualidade. Nível de atenção muito alto. É bom pro Patrício. Ele tá entendendo que o Kleber tá avançando muito. Então às vezes dá pra tentar mandar os uppercuts, senão uns ganchos no corpo, com o cara avançando. Uma boa ideia pro Patrício era exatamente esse. Tenta munir o cara. Pro Kleber também. Só que era muito perigoso bater no corpo dele. De longe o cara tá defendendo muito o corpo. De perto não parece, mas se for pra se defender, a posição dos braços ajuda muito. O cotovelo tá quase perfeito pra receber um golpe. De um cara atento, dá pra se esperar isso. Kleber de forma inteligente tá
a partir do ângulo tá saindo do corner. Até certo ponto, não vou falar que colaborou, mas é que foi indiferente pro Patrício isso. Tu vê 70% da velocidade original. Kreb errou o soco, encaixou um chute, saiu por um tiquinho do soco, tava em péssima posição, levou uma mãozada da mão direita, tentou revidar, não deu, é muito complicado. O êxito na trocação do Patrício é muito grande comparado ao Kreb. Aí que tá. É interessante essa ideia do Kreb de tentar baixar o golpe do adversário. Tá recebendo o corpo. Pei. Tá buscando mais no corpo. Cara, esse soco aqui foi bom. Esse daqui. Gente, olha isso. Olha isso, cara. Cara, eu ainda vejo as pessoas terem audácia de falar que o Patrício não é bom lutador no Facebook, YouTube, Instagram, mas putz grila, pra encontrar casual, filho. É só tu pega um pedaço de ferro, mas dá uma pancada numa árvore. Em vez de cair fruto, cai 6 casuais de uma vez só. Não precisa de ferro não, vai. Bate numa árvore, dá um tapa. Já vai cair 2 casuais falando, ai, tal lutador é bucha. Ah, bom mesmo do Cáucaso. Esses russos. Ah, russos como nós. Aí vai ver pessoas, Chique Bahia, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Sei lá, é o que? Marata Isis, Espírito Santo, nós russos, por favor. Cara, olha isso. Mão na frente, Kreb tá descendo. O golpe no corpo, já tem noção que a cabeça pode estar ali, fez contato com o rosto, cara. Ao termo QI. Normalmente, antigamente eu falava, não, cara, tem muito QI, olha isso, esse ajuste que ele fez. Cara, hoje em dia vocês têm, sei lá, vocês têm trilhares de exemplificações minhas, eu não preciso ficar mostrando toda hora. É só vocês verem. Olha isso, cara. Essa queda foi repentina. Não foi repentina que... não deu um tão indicativo como antes. Tu vê, é que foi explosiva. Abaixou. E também tava no momento de muita trocação. Patrício não tava esperando. Não conseguiu pular tão a tempo. Foi pro double leg. Fez aquele jogo de defender. Aí o Kreb conseguiu puxar as 2 mãos. Trouxe pro chão. Cara, eu vou ser sincero. Jiu-jitsu é muito da hora. Jiu-jitsu é muito da hora, cara. Tu vê um cara como o Kreb fazendo. Cara, mas que maneiro, cara. Dá muita vontade. Dá muita vontade. Eu vou ser sincero. Pra mim, no momento é muito difícil. Primeiro, porque
maioria dos jiu-jiteiros que eu conheço, mas são as grandes dos babacas, detestáveis, desprezíveis. E detalhe, a maioria é faixa preta, cara. Tem muitos caras que são muito maneiros, mas não dão aula perto. Eu tenho um babaca perto de onde eu moro. Eu conheço um que é campeão mundial, que é o pior raça que eu já conheci na minha vida. Não é muito distante do meu trabalho. Só é muito difícil, dá muita vontade, mas putz grila, pra começar, custoso. Cara, eita, tô tentando ajeitar meu microfone. Cara, o Krabby parece estar num videogame. Aqui, teve até um momento que eu tentei isso no React. Muito que o Krabby não conseguiu fechar o cara cedo quando puxou pra guarda lá no início da luta, se eu me lembro bem, é porque não conseguiu fechar as pernas nas costas do cara, então a guarda não fechou também. Ah, não, foi nessa mesmo. Cara, essa parte é chata. Essa parte é chata. Eu vou ser sincero, eu vou pular porque aqui não tem muito progresso. O que acontece? Muito perigoso pro Krabby levantar. Patrício já tá ganhando os pontos perceptivelmente. Que ele tá sendo um cara muito mais ativo. É só ficar chutando na perna, que não tem muito. Esse momento ninguém ganha nada. Favorece quem já tava na frente. Podia acontecer. Patrício podia tentar pegar a perna, deixar de lado, buscar o chão, não. Krabby, não vou falar que ele tava esperando que o cara fosse pro chão, claro que não, mas a situação não favorecia ele levantar, vai fazer o quê? Levantou. Aqui é interessante. Esse golpe muito perto, muito arremessado. Krabby avançando com a perna da frente. O que acontece? Uma coisa que não é tão feita aqui no Ocidente comparado ao Oriente. Pô, mas o Oriente também tem um Muay Thai. Deixa eu especificar um pouco mais. Comparado ao Japão, que o Japão também tem muita influência do Muay Thai, tá, gente? Mas muita que você não imagina. Mas existem ainda elementos próprios. O uso da perna da frente é um deles. É tanto uma perna mais próxima como uma perna que você vai ver ser menos usada, então as pessoas não vão ter tanta facilidade de ler. Então ele marchar com a perna da frente é bom. Tu vê de verdade aqui, ó. Só pra vocês terem noção. 20% da velocidade original. Cara, o cara começou a reagir quando a perna tava aqui. Se ele tentasse, se tivesse um tiquinho mais pra frente e tentasse e jogar pra frente, mais ou menos esse movimento, quando ele fizesse esse movimento, na verdade ele teria feito um pouco antes, ele já teria levado o chute. É tipo o grau de existe um grau de ameaça fortérrimo, forte pra dedéu, mas a gente não lê como tão perigoso, não por não ser tão perigoso, é perigoso, mas pelo desacostume. Vamos falar um golpe que tu nunca viu ser lançado. Vamos falar, tu nunca viu uma luta de boxe na vida, tu nunca viu uma briga direito, tu tá treinando numa academia pela primeira vez, tendo contato pela primeira vez na vida com luta. Você tá aprendendo a lidar com jab direto, beleza. Tá vindo ali uma perca direitinho no teu queixo, filho. Tu vai reagir mais rápido ao jab direto, porque você já vai ter costume, você já vai ter ideia do perigo, tu vai ler. Mas um golpe que tu não leu, tu pode entender que é perigoso, mas você não vai ter essa reação tão instantânea.
De verdade, outra solução que eu não dei muito pro Krabby era tentar usar mais a perna da frente. Opa, boa. Mas a perna da frente mais pra tentar machucar, mas se fosse pra doer, teria que ser a perna de trás. Tá puxando queda, tá tirando o cara das cordas. Cara, o cara tá projetado pra trás. Uma perna saiu contato. Você tá caindo pra frente. Detalhe, você tá empurrando o cara pra trás. Você tá caindo pra frente, cara, é um ótimo sinal. Cara, essa queda foi muito boa, foi muito boa. Não foi uma queda ultra mega rápida e tal, mas foi uma queda muito bem feita. Aí tu vê isso que o Patrício podia ter tentado fazer. É por isso que eu vou ser sincero, me desagradou muito, sobretudo o Patrício, mas se o Patrício estivesse atrás, talvez ele tentasse. É porque, gente, um se levanta e leva um chute na boca, o outro só fica fazendo contato. É tipo, eu posso entender, eu vou ser sincero, é que eu fiquei cobrando muito aquela hora. Achei muito ruim o Patrício Pitbull não fazer nada, porque tu vê que na luta, na mesmo cenário, outra pessoa tentou fazer, o adversário tentou fazer. Mas era o que? Jogar pelo seguro, descansar. Joelhada da perna de trás. Ótimo chute. Quase acertou pra ver como o chute ele tá decente. Tentou contato, logo em seguida. Essa ideia de soca e chuta. Só que acontece. Onde mora o perigo? O Krabby tá tentando fazer um soco pra fazer contato, sem essa pretensão de machucar. E ele tá jogando pra trás pra sair do raio do golpe. Enquanto isso, ele tá aproveitando a postura pra fazer um golpe, pra surpreender e machucar. Só que, tipo, tá muito próximo do Patrício, é muito perigoso. Pera aí. 3:17. A trocação, Krabby e o Patrício já estão lentos. Aqui o Krabby tá tentando, tá buscando, ótima joelhada. Mas o que acontece? Ele tá tentando colocar pressão pra o cara não notar o perigo de puxar pro chão. Cara, o cara pensou, estão fazendo clinch, beleza, beleza. Ele pegou. Ele achou. O Patrício achou. Cara, isso foi uma fatalidade. Patrício achou que tava tentando pegar a perna, alguma coisa do tipo, enquanto ele pulou pra frente e puxou o cara para trás com o peso corporal. Aí o pessoal pode fazer ligação de verdade. Kron, Gracie. Eu vou ser sincero, odeio a pessoa. Pera aí. Eu odeio a figura pública Bryce Mitchell, mas maluco, o nocaute foi sinistro. O que acontece? Porque o Kron Gracie, cara, vamos ser sinceros, vamos ver a diferença. Kleber Koch Ebster, 35 anos, 1989 que ele nasceu. Eu vou colocar em inglês aqui. Cara, vamos ver aqui. Campeonatos e conquistas, artes marciais. Federação de luta Rising, campeão peso pena 2 vezes, sendo campeão atual, mas não lembro se ele perdeu. Já não tá tão atual, já não tá mais atual, mas mais vitórias por finalização da história do Rising, 7.
Caminhada de... Ah, o QSW, é verdade, ele lutou. Ele foi campeão uma vez do pena do QSW. Esqueci, finalização da noite em 3 momentos. Luta da noite, uma vez. Cara, ele tá há quanto tempo no... Ele tá... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 lutas. Sendo que umas 9 vitórias. O cara tem 7 finalizações. Puta que pariu. Cara, tu vê, ele não tem conquista. Inegavelmente ele é um ótimo lutador de submissão. O cara é faixa preta, segundo grau de jiu-jitsu. O cara é faixa preta, bonzão. Agora a gente vai ver Prom. A gente vê faixa preta de jiu-jitsu e faixa preta de judô. Putz grila, cara. Esse daí ele comprou. O judô ele comprou. Jiu-jitsu tudo bem, é Grace, dá pra esperar. Mas putz grila. Linhagem direta, né? Linhagem direta. Ainda mais que um Grace, um mestre Grace era o pai. Jiu-Jitsu, campeão europeu, segundo lugar do Mundial em 2011, segundo lugar do PAN 2009, terceiro lugar do PAN em 2012. Principais conquistas na faixa colorida. Campeão mundial na roxa. Pera aí, não foi campeão mundial no... Cara, ele perdeu pra quem em 2011? Pera aí. Que isso, bicho? Pra quem foi o monstro que pegou ele em 2011? Cara, tá, o cara nunca foi campeão mundial na faixa preta, mas não é demérito porque ele na faixa roxa ele foi campeão mundial. Em 2006 e na marrom 2007. Campeão Copa Pacífico 2007, campeão pan-americano na roxa 2005, marrom em 2007 e 2008. Nacional, Jiu-Jitsu South Bay Open, luta submissão, Campeonato Mundial de Submissão, primeiro lugar. Do ADCC 2013, um título mundial no ADCC, Campeonato de Submissão. Cara, o que acontece? Um ultra mega chancelado. Tu vê a diferença. Tu vê Bryce bem estabilizado, abaixando, tava com bastante equilíbrio. O cara sai do chão, tu vê que o Bryce tá muito estabilizado, o cara tá controlando o peso corporal. Ele se afasta um pouquinho, ele empurra com o antebraço o Kron, pra quando ele jogar ele no chão, o cara mas tatelar a nuca no chão. Aí tu vê, é como se ele tivesse, cara, de verdade, ele foi jogado, ele foi arremessado no chão. É como se ele tivesse levado uma baita queda de judô. E ele fosse faixa branca, estatelou e caiu desacordado no chão. Cara, o cara tentou derrubar um cara estabilizado, sem tentar derrubar. O cara pensou, essa é a última luta que eu vou lutar no UFC. E digo mais, quem apostou em mim tá fudido, cara. Tá fudido que eu vou ser nocauteado da forma mais bruta. O cara não tentou fazer uma queda, achou que o cara cairia por isso. No susto, tá levantando, mas já levou uma no queixo. Cara, de verdade, ele já levou uma conclusão quando caiu no chão. Isso aí só foi de graça. Meu Deus do céu. Tu vê. Errado é quem acreditou que essa queda daria certo. Agora, a gente vai para excelentíssimo exemplo. Tu vê uma perna bem afastada. Ele já estava tentando puxar o Patrício para frente.
Quando ele monta, ele tá puxando Patrício pra frente. Ele deu a entender. Detalhe, deu a entender, ó. Deu a entender que que teria oportunidade do Patrício de catar a perna dele. O cara pensou, agora desestabilizou, vou tentar quedar ele. Não, ele tirou uma perna do chão, ficou sem equilíbrio. Cara, a adesão do Patrício foi natural, mas foi péssima. O que acontece? Krabby se preparou para não cair de novo. O perigo era esse. Pode falar que estatelou no chão, mas tudo planejado. O movimento meio suicida, mas faz parte. Conseguiu fechar a guarda. A ideia era trazer desesperadamente Patrício para o chão. Caia no mar. Patrício a todo custo está tentando levantar, tá? Cara, aqui eu não sei, mas dá a ideia que o cara tá tentando buscar uma finalização. Só que a posição dá pra pensar em muito progresso a partir dali. Ah, agora sim. O que acontece? Isso foi muito perto do Krabby, mas perigosérrimo, filho. Qualquer outra pessoa teria sido nocauteada. O cara tenta levantar, sendo que se levantasse, ele ia levar um tiro de meta, que é permitido no Rising. Ele conseguiu jogar pra fora, escapou do tiro de meta, abre a sua perna, puxou a perna e tá buscando. Ele tá buscando, prendeu a perna, não vai se liberar tão fácil. Por um momento, Patrício teve o pescoço, mas não deu pra fazer muito. Aí fica nesse impasse. Levanta 10 segundos, se eu lembro bem. Detalhe, ombro esquerdo do Patrício, do Krabby é todo roxo. Mas isso daí é detalhe. Bem, essa foi a análise da luta, gente. Espero que a análise tenha sido boa pra vocês. Tem muitos bons detalhes que fazem essa luta ser muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Vou me despedindo, Raul.